agora sou eu. Entenda uma coisa. Jesus falou sobre João Batista e disse: dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Vou repetir. Jesus disse: dos nascidos de mulher, não houve maior que João Batista. Eu não sei, irmãos, como é que funciona essa teologia para você, porque para mim é confrontadora, meu pastor. Na minha cabeça, Davi era maior que João Batista. Na minha cabeça, Moisés era maior que João Batista. Na minha cabeça, Abraão é maior que João Batista. Jesus veio e disse: não, filho, quem nasceu de um ventre de uma mulher, não houve maior que João Batista. E isso me assusta, porque quando ele falou isso, ele estava num corpo que nasceu do ventre de uma mulher também. Ou seja, Jesus estava dizendo: segundo a lei humana, até João Batista é maior que eu. Porque João Batista, ele é o último sacerdote da velha aliança. Mas a hora que eu morrer e ressuscitar, eu inauguro como o primeiro sacerdote da nova aliança. E sabe o que ele continua dizendo? Depois de dizer: dos nascidos de mulher não houve maior que João Batista, ele diz: mas o menor nascido no reino, o menor nascido no reino. Sabe o que é o menor nascido no reino? João 1. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tantos quantos receberam, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Aí ele vai dizer: filhos não nascidos da carne, filhos não nascidos do sangue, filhos não nascidos da vontade humana. Sabe o que é isso? Filhos não nascidos da carne. Não foi de um desejo sexual, não foi de uma carnalidade. Filhos não nascidos do sangue. Você não pega num teste de DNA, cara. Filhos não nascidos da vontade do homem, não veio de um planejamento familiar. Ele vai dizer: mas nascidos de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Ele está dizendo de um nascimento espiritual, de quem nasce no reino de Deus. E a partir desse momento a Bíblia diz que ele é um cidadão dos céus. Portanto, irmão, se um dia a gente vai para o céu, a gente não vai para o céu, a gente vai voltar, porque o céu não é o destino. O céu de quem nasceu de novo é sua origem, porque já nasceu. E João Batista não pôde nascer de novo. Por quê? Até que Jesus Cristo vencesse a morte e ressuscitasse, uma pessoa não podia nascer espiritualmente, porque estava vinculado àquele tabernáculo que havia um véu para acessar, e você não entrava se o sumo sacerdote não operasse. Então ele estava falando que o crente mais fraquinho que existe, aquele que já nasceu de novo, já nasceu no reino do céu. Dos nascidos de mulher não houve maior que João Batista, mas o menor no reino é maior que João Batista. Agora você pare para pensar. Se para mim a teologia humana já é complicado enxergar Abraão menor que João Batista, enxergar João Batista maior que Abraão, que Moisés, que Isaac, agora Deus vem dizer que eu sou maior que João Batista. Cara, por isso que Jesus passa no templo e diz: desse templo que está aqui, eu vou destruir e reconstruí-lo em 3 dias. E as pessoas disseram: esse cara tem demônios, está fumando maconha estragada, não é possível. Porque nossos pais levaram 46 anos, ele diz que destrói e constrói em 3 dias. Versículo seguinte vai dizer que ele estava falando do seu templo, porque aquilo era uma pedagogia, dizendo: Deus não habita por templos feitos por mãos humanas. Ele estava dizendo: pelos 3 dias da minha morte e ressurreição, isso tudo deixa de ser uma pedagogia, e eu vou inserir cada homem e cada mulher que me receber como Senhor e Salvador na realidade espiritual disso. Você passa a ser o templo de Deus. Você é templo de Deus. Sabe, é você viver na palavra, ou a
palavra viver em você, eu não sei. Sabe, irmãos, eu me converti na igreja católica. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro da igreja católica. Eu me tornei um pregador dentro da igreja católica. Não só eu, mas eu vi centenas ou, sei lá, milhares de pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu vi curas, eu vi milagres dentro da igreja católica. Eu vi pessoas receber dentes de ouros dentro da igreja católica. Eu lembro que nós levantávamos as mãos e 30, 40 pessoas caíam. Quando os crentes vieram mostrar para mim fita de Benihim, nada daquilo para mim era uma novidade, e eu vivia aquilo dentro da igreja católica. Só que o Espírito e a palavra não foram os crentes que me ajudaram a enxergar as coisas, muito pelo contrário, os crentes só pioravam. Sabe, irmãos, há uma diferença entre o evangélico e o católico. O católico, ele acredita que ele é de Deus. Você vai pregar o evangelho para o católico, ele diz, não, eu sou de Deus. Então ele acredita que ele é de Deus. Já o evangélico é diferente. O evangélico acredita que Deus é que é dele. E se Deus é que é dele, ele decide quem é de Deus. Porque se você é o dono de Deus, você decide quem é dele. Eu prefiro ficar com a humildade do católico. Porque o católico, ele se vê de Deus e deixa você ser também. O evangélico não, ele decide quem ele é de Deus. Só que eu fui me desvencilhando daquilo na medida que eu fui conhecendo o Espírito e a palavra. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu tinha a medalhinha do Santo Expedito. Quando eu fui entendendo as coisas, eu arranquei. Eu tinha a fitinha do Santo Bonfim, Nosso Senhor do Bonfim. Eu arranquei. Os santinhos de Aparecida e tantos outros, eu joguei fora na medida que eu fui entendendo as coisas. Até que uma hora expulsaram, mandaram eu sair. Eu descobri que Deus não era católico. Aí eu caí no meio evangélico para descobrir que Deus não é evangélico. Irmão, Deus não tem religião. Deus é Deus, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é puro sobre toda a terra. Sobre toda a terra. E quando eu cheguei no meio católico, no meio evangélico, foi um problema. Por quê? Porque quando eu cheguei no meio evangélico, queriam dar coisas para mim. Queriam dar rosa ungida para mim, lenço ungido para mim. Disse, cara, eu já fui liberto dessas coisas. Eu tive mais dificuldade de me desvencilhar dos dogmas evangélicos do que dos dogmas católicos. Porque só muda a roupagem, irmãos. Pula de um demônio católico para um demônio evangélico. Quando você não vive a palavra, você inventa coisa. Só que quando você nasceu de novo, você é templo do Espírito. Cada vez que você lê a Bíblia, é teu Pai falando contigo. Quando Ele fala do templo do Espírito, Ele está dizendo, você é o templo do Espírito. Quando Ele fala para a Samaritana, eu tenho um poço, uma água que se você tomar, essa água de você vai brotar rios de água viva. Ele disse, esse poço está dentro de mim. Sabe de uma coisa, na velha aliança, Deus chamou o povo no monte, e Ele teve clangor de buzinas, de trombetas, teve fogo, teve relâmpago. Na nova aliança Ele pegou isso tudo e colocou aqui dentro de mim. Porque eu agora, irmãos, essa é a minha realidade, é a sua. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, não sabeis vós que sois templo do Espírito. Irmão, ele não afirma que você é templo do Espírito. Ele faz uma pergunta irada, sabe, dizendo, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe por quê, irmãos, que Deus faz essa pergunta? O Deus que sabe tudo faz perguntas na Bíblia, para mim, para você. Se Ele sabe tudo, por que Ele pergunta? Porque Ele quer falar para mim sobre coisas que eu penso que eu sei, mas eu não sei. Sabe, quando você fala para o seu filho, filho, você tem noção do que você está fazendo? Você já sabe que ele não tem. Por que você pergunta? Porque você quer falar para ele sobre uma coisa que ele pensa que sabe, mas não sabe. Deus diz, Adão, onde você está?
Bom, será que Deus não sabia onde Adão estava? Alguém suspeita aqui que Deus não sabia onde Adão estava? Por quê? Por que Deus pergunta de onde você está? Deus pergunta de onde você está, porque Adão não sabia onde Adão estava. Quando ele me pergunta, é porque ele quer falar sobre coisas que eu penso que eu sei, mas não sei. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? E o Espírito de Deus habita em vós? Sim, Senhor, eu sei. Se sabe porque se comporta como se não soubesse, meu filho. Como Deus, não estou entendendo. Meu filho, se eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, porque você depende tanto das coisas do lado de fora para ser feliz aqui dentro, se o que te pode fazer feliz, eu já coloquei aí. É a vida na palavra. É vivendo na palavra. Uma realidade para mim. Não é algo que está num livro. Isso aqui é minha vida, é a sua vida. Dependendo do que você se alimenta, você vive ou morre. Isso não mudou. Então as pessoas queriam me dar coisas palpáveis. Se eu orar, se eu disser para você: olha aqui, crente, eu vou orar por essa garrafa d'água, e ela vai representar o Espírito Santo dentro da tua casa. Irmãos, era a mesma coisa. Imagina que na inauguração desse templo aqui, o pastor me convida para fazer a inauguração, cortar a fita inaugural. Então eu não posso vir. Eu mando uma filha minha. Chega aqui, o pastor vai dizer: olha, a gente convidou o pastor Juscelio para estar aqui, cortar a fita inaugural. Ele não pôde, mas a filha dele aqui está representando ele aqui. Irmãos, quando ele diz que a minha filha está me representando, o que ele está dizendo? O pastor Juscelio não está aí. Você entende? Quando você leva alguma coisa de Deus para representar na sua casa, se você leva uma água que representa o Espírito Santo na sua casa, sabe o que Deus, sabe o que a pessoa está dizendo? Ele não está aí na tua casa. Agora, se você já nasceu de novo e Ele mora dentro de você, cara, você não precisa mais de representação. Você já é a realidade de tudo que foi representado. A representação já é o Antigo Testamento. Você já é uma realidade. Você nasceu de novo, está abençoado com Cristo nas regiões celestiais. Você é templo do Espírito. Você já é a realidade. Não, você não trabalha mais com representatividade. Você é a realidade. Então, o que ele está explicando sobre o templo, ele está dizendo: irmãos, isso aqui, no primeiro tabernáculo, esse véu impedido para entrar, estava dando a entender que ainda não havia acesso a Deus. Mas para você, isso não é mais uma realidade. Por quê? Porque o sacerdote para entrar, o sumo sacerdote para entrar naquele lugar, ele tinha que matar um cordeiro para ele entrar lá. E aquele véu permanecia assim. Sabe o que ele está dizendo? Quando João Batista olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, quando o primeiro Cordeiro de Deus foi morto, instruído por Deus, o sangue desse Cordeiro foi marcado nos umbrais das portas da casa dos hebreus do Egito. E Deus falou: quando o anjo da morte passar, quando vê esse sangue de um cordeiro nos umbrais das portas da casa, essas casas vão estar protegidas. As outras, os primogênitos vão morrer. E cada casa viveu assim. Entenda uma coisa, irmãos: Jesus, aquele dia foi instituída a Páscoa. Jesus veio e morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Cada hebreu, a partir daquele dia, todo ano, ele tinha que comemorar a Páscoa, matar um cordeiro, sentar com a família e explicar a saída do Egito. Pensa, o bebê tinha 1 ano de idade, o pai matava um cordeiro e explicava para o seu filho. Aos 2 anos de idade, o mesmo ano, fazia a mesma coisa. Aos 3 anos, aos 4 anos, aquele povo ia crescendo sabendo disso. Mas quando Jesus veio, morreu no dia da Páscoa,
João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo, aquilo era uma pedagogia para a igreja, uma realidade espiritual. Por isso hoje você é a casa. Você pode estar aqui, você pode estar na sua cama, você pode estar numa fila de banco, ou numa cadeira de uma escola. Quando o anjo da morte passa, há uma marca nos umbrais da sua alma, do sangue do Cordeiro. O anjo da morte passa, ele sabe, ali não tem lugar. Você já é uma realidade. Se Deus te der uma direção específica para você ungir as portas da sua casa, amém, irmão. Mas fora disso, você já é a casa, e o sangue do verdadeiro Cordeiro já está sobre os umbrais da sua alma. É viver na palavra, não é uma coisa separada de mim, é a minha vida. Então ele está dizendo: olha, o velho templo, ele tinha um véu, ele só podia entrar ali uma vez por ano, e o véu permanecia. Quando Jesus morreu, que ele disse: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que lá nesse templo, o véu se rasgou de alto a baixo. E para nós, quando fala em véu, é uma coisa complicada, porque a gente imagina um tecidinho fino. Não, eram tranças contorcidas, era espesso. O véu se rasgou de alto a baixo. Deus estava, por que de alto a baixo? Deus estava dizendo que essa é uma obra de cima para baixo. Naquele dia, naquele véu físico foi rasgado de alto a baixo. Deus estava dizendo: com a morte do meu filho, com a morte desse sumo sacerdote, agora está rasgado o véu. Todos têm acesso ao coração de Deus, todos têm acesso à arca da aliança. É esse lugar. E sabe de uma coisa? Quando esse homem, sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, a Bíblia diz, irmãos, que quando ele passava o véu, ele matava um cordeiro pelo pecado do povo e um pelo dele. Mas se ele, quando pisava lá dentro, podia ser que Deus não o aceitasse, e Deus o matava ali, porque ele estava no lugar santo, na presença de Deus, a arca da aliança. E se ele morresse ali, ninguém poderia entrar para pegar o defunto. Por quê? Porque morreria fulminado, porque só o sumo sacerdote podia entrar. Então está escrito, é Bíblia, não é história, que ele entrava amarrado com uma corda e com os sinetes na sua roupa. Enquanto ele trabalhava, os sinetes batiam, e todos sabiam que ele estava aceito por Deus. Mas se os sinetes parassem de bater por muito tempo, é porque Deus o matou. Então ninguém podia entrar. Essa hora eles puxavam o cadáver do defunto com a corda. Imagina, meu pastor, se você fosse o sumo sacerdote. Você entrou no Santo dos Santos, Deus não te matou, saiu vivo, amém. Você tem 6 meses de vida boa. Depois, irmão, quando você entra no 7º mês, começa a conta regressiva para você entrar num lugar que você não sabe se vai sair vivo. Quantos entendem o que estamos falando? Você não sabe se vai sair vivo daquele lugar. Imagina a pressão psicológica cada vez que ele ia entrar. Tinha que se despedir da esposa, tinha que se despedir dos filhos. Ele não sabia se ia voltar. Ele entrava, não precisava nem mexer o sino. Eu acho que a própria pressão do medo. E agora Paulo, o escritor de Hebreus, escreve: agora no 2º tabernáculo, no novo e vivo caminho, entrai com ousadia no novo e vivo caminho. Por que no novo caminho? Para entender por que ele pede para mim entrar com ousadia no novo caminho, eu precisava entender o velho. Por isso eu expliquei sobre o velho. Agora eles entram com ousadia no novo e vivo caminho. O que é ousadia? Ousadia, irmãos, é uma coragem quase irreverente. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Mais de um filho? Você tem mais de um filho? É muito interessante, porque um dos 2 consegue coisa de vocês que o outro não consegue. E não é porque é mais obediente, simplesmente é mais ousada. Mas você ama os 2 igual? Ama igual. E por que um consegue mais?
Porque um acredita mais no seu amor. E agora ele está dizendo: entrai com ousadia no novo e vivo caminho. Sabe o que a tradução em inglês diz? A tradução em inglês diz o seguinte: entrai sem coragem. Como assim entrar sem coragem? Por que entrar sem coragem? Em inglês está escrito entrar sem coragem. Por quê? Coragem você precisa para entrar num lugar que requer medo. E Deus está falando aqui, você não precisa nem de coragem. Entra. Deus, quando Jesus morre, irmãos, quando Jesus morre, que o véu se rasga, e o escritor de Hebreus diz: agora entrai com confiança, com ousadia, sem medo no novo e vivo caminho. Por quê? Porque você não vai morrer. Já teve um que morreu em seu lugar, por isso você não morre mais. É por isso que eu posso chegar diante de Deus com todas as mazelas que eu tenho, e eu não morro. Por quê? Porque Ele já morreu em meu lugar. E desde quando o homem pecou contra Deus, instalou-se nele, na sua natureza adâmica, um medo de Deus. Irmãos, Deus encontrava com Adão todo dia. Quando Adão pecou, no outro dia Deus estava lá. A rotina de Deus não mudou. Irmãos, entenda uma coisa: quando a gente peca, fica ruim para a gente, não para Deus. A rotina de Deus não muda. Irmãos, Deus não tem problema com o meu pecado, e Deus não tem problema com o seu pecado. Você pode fumar 3 carteiras de cigarro por dia, que Deus não tosse. Você pode encher a cara de cachaça, Ele não acorda com dor de cabeça. O seu pecado, irmãos, é um problema para você, não para Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que há. Então a morte é o salário de quem? Do pecado. A morte não é o salário de Deus. Ele é um médico. Mas nós temos intrínseco na nossa natureza adâmica um medo de acessar a Deus, porque isso aconteceu no Éden. E o Éden não é uma história para me contar o passado, mas para contar a minha vida agora. Por isso que naquela semana que eu oro, jejuo, que eu não brigo com ninguém, eu entro no meu quarto para orar, está tudo certo. Mas quando eu peco, eu já estou em dificuldade de entrar diante de Deus. Por quê? Porque João explica na sua carta que o medo produz tormenta, porque propõe castigo. Está escrito em João: o medo produz tormenta, porque ele propõe castigo. Irmão, há um medo intrínseco dentro do homem de ser castigado por Deus, porque esse vírus entrou no jardim do Éden. Adão encontrava todos os dias com Deus. Quando Adão pecou, de alguma forma, nessa desobediência dele, Deus estava lá para se encontrar com ele. E ele disse: Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Ele não teve medo do pecado, ele teve medo da presença de Deus. Há um elemento intrínseco de ter medo da presença de Deus. Por quê? Porque é o medo de ser castigado. Porque o medo produz tormenta, porque ele propõe castigo. E eu sei o que é isso. Nós temos 2 filhotas. E a Sarinha, quando era pequena, ela foi muito corrigida com vara. Muito. A Sarinha veio, ela provou para mim que Bíblia é Bíblia. E era interessante porque quando eu estava em algum lugar, às vezes uma festa, em um lugar público, na igreja, enfim, às vezes quando ela chegava, quando ela ultrapassava todos os limites dos avisos, chegava uma hora, eu dizia: filha, você gastou todos os teus créditos, agora quando nós chegar em casa, o paizinho vai ter que te corrigir com a vara. Irmãos, como ela sabia que eu ia corrigir, porque eu não voltava atrás na palavra, dali para frente ela já não prestava muito. Nós continuava brincando. Só que quando nós entrávamos no carro para vir embora, ela ficava na ansiedade. Nós chegávamos em casa, na garagem, ela disse: pai, o pai vai me corrigir? Se vou, filha. Então, eu vou para o quarto. Ela ficava agoniada para ser corrigida. Agoniada. E eu, claro, a raiva já tinha passado, tudo já tinha passado. Eu tinha que só cumprir a palavra, que a vara afugenta a estultice da criança, e você livra a sua alma do inferno. Então eu tinha que ir para o quarto orar. Eu queria tomar um banho, orar.
Eu disse: pai, por favor, pai, vai me corrigir. Irmãos, ela ficava, enquanto ela não era corrigida, ela não tinha paz. Só que agora Deus está dizendo: você não precisa ter medo, porque o medo produz uma tormenta. Sabe por quê? Porque ele propõe castigo. Mas você precisa ler Isaías e dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já foi castigado no seu lugar, e depois do castigo vem a paz. Por isso que ela queria ser castigada rápida, porque para obter paz. Só que agora o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já foi castigado no meu lugar. Eu posso ter paz, porque não se trata de uma escrita, se trata da minha verdade. Quantos entendem o que estamos falando? É viver na palavra. Não é conhecer a palavra no sentido intelectual, não é pesquisar a palavra ou estudar a palavra, é viver na palavra. Porque, irmãos, Cristo você não pesquisa, Cristo você não estuda, Cristo você se alimenta. De Cristo você se alimenta. Ele é a minha e a sua comida. E o diabo sempre vai tentar decidir a sua comida. Sempre. Por isso que o filho pródigo vai viver o seu estado final, sabe como? Querendo comer comida de porca. Porque é isso que o diabo faz. Me quer fazer comer comida de porca. Mas quando ele chega nesse estágio, ele se vê muito mal. Então ele decide voltar para casa. Quando ele chega em casa, o pai estava esperando, dizendo: meu filho, pode entrar. Tem um cordeiro preparado para você. A comida de você, meu filho, é cordeiro. A comida de você, meu filho, não é bolota de porca. E sabe de uma coisa, irmãos? Esse mesmo filho pródigo, quando ele chegou a comer bolota de porco, ele se sentiu muito, muito, muito mal. Muito mal. Essa mesma filhota nossa, Sara, ela tem no seu organismo uma determinada alergia que destrói o seu sistema imunológico, fígado, pâncreas, essas coisas. Então, quando ela come aquilo que não pode comer, sabe o que acontece? Ela se sente muito mal, dores, às vezes assuma a garganta dela. E já tem aquelas coisas que ela sabe que ela não pode comer mesmo. Mas tem aquele dia, irmão, que aquilo solta nos olhos dela. Sabe? O chocolate que ela não pode comer. O açaí pode, mas o leite ninho no açaí não pode. Mas ela gosta tanto. E às vezes por causa de um pouquinho de prazer, ela come, depois ela sofre. E ela vem chorar para mim: pai, está doendo. Eu já sei por que está doendo. Ela já sabe que eu já sei. Ela só quer um colo. Então eu digo para ela: minha filha, é isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele está comendo bolota de porco, ele se sentiu muito mal. Sabe por que ele se sentiu muito mal? Entenda, minha filha, você tem uma alergia no seu corpo. Se alguns produtos que você come pode te matar. Então o teu organismo criou uma intolerância que te gera dor, para você voltar para a comida saudável. Por isso que o filho pródigo se sentiu tão mal. Irmãos, depois que você foi visitado por Deus, Ele colocou uma intolerância em você sobre as coisas que você come para ter prazer, mas não te traz de contato com o alimento saudável. Por isso alguns de nós somos tristes, aborrecidos. Essa tristeza é de Deus. Ele colocou essa intolerância dizendo: volta para comer do meu prato, meu filho, que não é quem te alimenta sou eu. Quem te alimenta sou eu. O que você está comendo, meu filho? Quem é que conversa com você? Quando você acorda, qual é o primeiro prato de comida? É um versículo bíblico ou é o Instagram? O que te alimenta? Com o que você tem se deleitado? Porque, não, pai, mas eu não tenho comido muito, não tenho comido coisas estragadas. Eu assisto e leio o que é permitido, esse meu filho. Tem coisa que é permitida de fato.
ela nem prejudica o teu organismo, mas ela rouba o teu paladar saudável. Na hora de comer o que é bom, você está de barriga cheia. Quem aqui já foi numa festa ou num lugar desavisado que ia ter comida lá, e antes, sabendo disso, comeu aquele pão duro dentro de casa, aquela pizza fria, gelada, só para poder encher a barriga? Quando você chegou lá, tinha aquele banquete. Quem já viveu essa experiência? Dá uma raiva, não dá? Dá porque a comida é boa, a comida é gostosa, mas você está com a barriga cheia. Irmão, se você devora muitas coisas que não são de Deus, na hora de comer as coisas de Deus, você está de barriga cheia, você não tem interesse. Sabe o que acontece? Deus vem na minha fome. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Tem coisa mais terrível que dar comida para filho sem fome. Tem que fazer aviãozinho, tem que fazer malabarismo, tem que brincar, e na distração da brincadeira o pai põe uma colherzinha na boca. E é isso que muitas vezes a igreja tem que fazer no Brasil. Tem que oferecer a noite disso, a noite daquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, para distrair a igreja e botar uma colherinha na boca. Cara, mas eu vou te falar uma coisa: se tem fome, se tiver fome, se tiver fome, se tiver fome, a Bíblia você não estuda, você se alimenta. Quantos pregadores tem aqui? Levanta a mãozinha só para me reconhecer. Ou não nega o seu chamado agora não. Quantos pregadores tem aqui? Sabe por que, irmãos, que nós nos tornamos um pregador? Sabe por que você se tornou uma pregadora, um pregador? Porque você lia a Bíblia para se alimentar. E porque eu lia a Bíblia para se alimentar, Deus transformou eu e você num pregador. Qual é a nossa tentação hoje? Ler a Bíblia para pregar, não para se alimentar. Por isso que muitas vezes a gente prega lá, mas está desnutrido aqui. Se isso aqui é a sua vida, quando você lê a Bíblia, se veja aqui, porque essa é a minha e a sua realidade. Toda a sabedoria do céu está aqui. Ó Deus, faz-nos viver na palavra. Não é numa escrita, irmãos. Não é num código de comportamento. Não é numa cartilha de certo e errado. É numa vida alimentada pelo Espírito e pela palavra. Cara, isso aqui é a minha vida. Eu lembro, meu Deus, é até estranho fazer essas coisas, mas eu vou falar. Eu lembro que às vezes eu ficava em casa orando. Às vezes a Lulu ia dar uma voltinha de carro com as meninas, só para me deixar em casa sozinho orando. Eu pedia. Você sabe, criança enche a casa. Eu ficava ali orando, irmãos, orando e ficava. De repente eu não sei o que acontecia. Não me pergunte, que eu não sei explicar. Mas ia me dando um negócio doido assim. Aí eu tirava a minha camisa e ficava sem camisa, com a Bíblia do jeito que eu estou aqui. Daqui a pouco eu tirava uma agasalha, ficava só zorba, agarrado com a Bíblia igual um doido. De repente, irmão, Deus me livre, daqui a pouco eu não sei, mas não me explica. Eu tirava as obras, eu ficava pelado, pensa um negócio horrível. Eu ficava ali com a Bíblia. Eu não sei por que era assim, eu não sei, eu queria me desnudar, disse Deus, a miséria está aqui. E eu pegava a Bíblia, eu apertava, e como ela não entrava, eu ali daquele jeito, adâmico, eu deitava no chão em cima da Bíblia assim, eu queria que a Bíblia entrasse dentro de mim. Eu nunca podia contar isso para ninguém. Até que um dia eu vi o meu apóstolo, meu pastor Luiz Hermínio, dizer que ele tinha um período da vida dele que ele lia a Bíblia. E quando não tinha ninguém em casa, ele rasgava a página da Bíblia e comia. Eu disse, Deus, agora eu já posso falar o meu testemunho. Porque doido por doido,
Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é a tua vida. Deus não escreveu a Bíblia para ele, Deus escreveu a Bíblia para você. As coisas que rolaram no Antigo Testamento, para eles era uma realidade física. Para mim, para você, é uma realidade espiritual. Hoje você é o templo. Você consegue pensar nisso, irmão? Meu Deus, pense nisso. Davi intentou construir um templo para Deus, uma casa. Disse: Deus, Davi encontrava com Deus numa barraca. Eu imagino que Davi um dia teve uma experiência tão forte que disse: Senhor, eu estou com vergonha. Eu sou rei, eu moro num palácio, e eu venho aqui encontrar com o Senhor numa barraca. Deixa eu fazer uma casa decente para o Senhor. E Deus disse: tá bom, Davi, eu que criei tudo, você vai fazer uma casa para mim morar dentro. Sim, Senhor. Deus sempre desejou tabernacular no meio do seu povo. Então agora tinha o templo. O templo, irmãos, era o endereço de Deus na terra. Jerusalém tinha a casa onde Deus morava. 2 Crônicas 7, ele disse: eu vou morar aqui, meus olhos estarão sobre essa casa. Toda oração que se fizer aqui, e com quebrantamento, com arrependimento, eu vou ouvir, eu vou descer, eu vou sarar a terra. Os meus olhos estarão aqui dia e noite, porque eu escolhi essa casa para colocar o meu nome. Irmãos, quando alguém queria falar com Deus, ia lá no templo. Já pensou? 2 judeus passando na rua em Jerusalém: ô paz, shalom, shalom, onde você vai? Eu estou indo ali na casa de Deus. Irmãos, Deus tinha um endereço físico. Hoje você põe uma imagem num lugar, já dá fila. Imagina se a gente soubesse onde Deus mora. Pois Deus tinha um endereço físico. Jesus passa e diz assim: eu vou destruir essa casa, em 3 dias eu reconstruo. Foi quando ele, por meio da sua ressurreição, ele permitiu que cada pessoa que nascesse de novo se tornasse templo do Espírito. Sabe o que significa isso? Você está no seu trabalho, irmão. Quando alguém chega e diz assim: bom dia, encontrou o endereço de Deus. Você é o endereço de Deus. Toda oração que se fizer nessa casa, com quebrantamento, ele diz: eu vou responder. Essa é a tua realidade. Isso não é uma coisa da escrita num livro, irmãos. Essa é a minha e a sua realidade. Ou você vive na palavra, ou então vamos voltar para a novena. Porque se é para trabalhar com simbologia, não. O que foi escrito era uma parábola para o nosso tempo. Nós já vivemos a realidade de viver na palavra, onde eu sou o templo do Espírito. Tenho as minhas guerras, claro que tenho. Tenho as minhas noias. Meu Deus, irmão, você não sabe quanta coisa passa na minha cabeça, que eu tenho vergonha muitas vezes. Mas isso não define. Entenda uma coisa: nunca permita que teu estado emocional defina a sua condição espiritual. Eu vou repetir isso. Nunca permita que seu estado emocional defina a sua condição espiritual. Por quê? O seu estado emocional oscila, porque ele depende da sua alma. Sua alma, irmão. Quem aqui já foi dormir muito feliz e acordou triste? Quem já foi dormir muito triste e acordou feliz? É a alma, irmão. A alma oscila, as emoções oscilam. E quando a gente está com as emoções baixas, caídas, o diabo vem no ouvido dizer para mim, para você, que você está mal espiritualmente. Não, você pode estar mal emocionalmente, mas você não está mal espiritualmente. Por quê? Porque teu estado emocional oscila com as suas emoções. A sua condição espiritual não muda. Por quê? Porque ela não depende de você, ela depende do que Cristo fez. O que Ele fez não muda. Por isso que se eu creio e me apego naquilo que Ele fez, então eu tenho o que eu preciso para puxar as minhas emoções do chão e trazer para o lugar que eu estou nele. Por isso essa palavra, ela me estabiliza mais do que o Rivotril, mais do que
qualquer outra coisa, ela te estabiliza. Por quê? Aquela semana que você está muito bem, que você orou, que você jejuou, sabe o que a Bíblia diz? Ela diz que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, com todas as bênçãos. Ela diz que você é templo do Espírito. Ela diz que você tem um nome escrito no livro da vida. Ela diz que você é mais do que vencedor. Ela diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe aquela semana, irmãos, que você não sabe porquê, mas você está derrubado emocionalmente? Sabe aquela semana que você está mal? Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz que você é templo do Espírito. Ela diz que você é mais do que vencedor. Ela diz que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Cristo não muda e não oscila com as minhas oscilações. Por isso essa palavra me estabiliza. Sabe, irmão, às vezes eu estou pregando um domingo à noite, meu Deus, debaixo de uma unção, eu me sinto um leão muitas vezes. Mas às vezes na segunda-feira eu me sinto um gatinho. Eu digo, Deus, eu acho que eu vou dormir lá no culto, só para não perder aquilo. Eu quero acordar com aquela unção. E às vezes eu estou mal, eu não quero nada, irmãos. E pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, crente, escute. Pastor, quando está mal, ele só tem um pedido. Pastor, irmão, quando está mal, ele só tem uma exigência. Pastor, quando está mal, ele só quer uma coisa, não quer mais nada. Ele só não quer ver crente. Pronto, já deu, tá bom. Não precisa de mais nada. E às vezes segunda-feira eu estou mal. E de repente, como já aconteceu, toca um telefone para dizer, pastor, precisava ir na casa de um fulano expulsar o demônio da mulher. O padre já foi lá, ninguém expulsou. O pastor da libertação já foi lá, ninguém expulsou. E você está mal emocionalmente. O diabo já diz, você nem inventa que você vai te arrebentar, meu filho. Você está mal espiritualmente. E é essa hora, irmão, quem te salva é a palavra. Porque ela vai dizer, não, filho, você pode estar mal emocionalmente, mas você não está mal espiritualmente. Porque o que eu fiz não muda com as suas emoções. Essa aqui é a minha vida. Essa aqui é a sua vida. Pastor, e você consegue se reagir sempre na palavra? Não, irmãos. Às vezes eu reajo à voz do diabo no meu ouvido. E como é que você se vira? Por isso que eu tenho você. Porque no dia que eu não venço a voz do diabo, você vence. Se eu estou perto de você, eu estou salvo. E o contrário, se você estiver perto de mim, você está salvo. Sabe quando Jesus diz? Jesus está tentando ensinar uma lição de humildade. E ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele disse, Pedro, deixa eu lavar o seu pé. Pedro não deixa, quantos lembram? Ele estava ensinando uma lição de humildade para Pedro. Ele estava dizendo, Pedro, quando você estiver no pastoreio, lava o pé dos seus discípulos. E Pedro podia estar perguntando, como eu faço isso, Senhor? A maneira que você se habilita a lavar os pés dos seus discípulos, sabe como, Pedro? É deixando também seus pés ser lavados. Porque tem líder que tem humildade para lavar os pés dos discípulos, mas não tem humildade para deixar os pés dele ser lavados. Quando eu lavo o seu pé, a sujeira do meu pé não aparece, irmão. Às vezes precisa mais de humildade para deixar os seus pés ser lavados que lavar o pé do outro. Deixa seus pés ser lavados. Então nesse dia é dia de deixar os pés ser lavados. Então Pedro disse assim, se é assim, Senhor, se eu não posso ter parte contigo, me lava inteiro. E ele disse, Pedro, você não precisa ser lavado inteiro. Você já está puro pela palavra que eu vos tenho empregado. Mas se eu já estou puro, por que o Senhor quer lavar meus pés? Se Pedro, entenda uma coisa. Na medida que você vai caminhando, você vai empoeirando seus pés. Uma película de poeira hoje. Você não precisa estar em pecado não, Pedro. A própria caminhada da obra, a própria vida do dia a dia. Uma película de poeira hoje, uma outra película de poeira amanhã, outra da manhã. Daqui a pouco, Pedro, uma camada grossa começa a estabelecer sobre os teus pés. E você perde a sensibilidade. A própria caminhada te rouba o frescor. E se sentir limpo.
Então eu não preciso te converter não, irmãos. Essa noite eu não vim aqui para te converter. Você já está puro pela palavra que você tem ouvido. Mas os pés precisam ser lavados. Porque a gente perde o frescor da caminhada. É quando a gente está indo no culto, está servindo a Deus, mas não tem mais prazer nisso. Não tem mais alegria nisso. Isso não é mais prazeroso, se tornou uma obrigação. Isso é mais prazeroso. Ler a Bíblia se tornou... Eu leio a Bíblia para dar uma escovada na consciência. Não é a minha comida. Por quê? Porque eu perdi o frescor da caminhada. E sabe o que o Senhor está dizendo? Eu trouxe esse cara aí nessa noite para você deixar lavar seus pés, porque eu quero devolver o frescor da sua caminhada. Ter prazer de servir a Deus, irmãos. Ter prazer de andar nas coisas de Deus. Por quê? Cadê a Bíblia, irmão? Cadê a minha Bíblia? Eu já peguei do irmão, agora eu vou perder. Porque isso aqui é a minha vida. É viver na palavra. Na canção que o Duda cantou hoje. Tudo que eu quero é estar na tua mesa. Comer. Se alimentar. Porque Cristo você não estuda. Cristo você se alimenta. Ele disse: eu sou o pão da vida. E o que você come define a sua vida. Você sabia, irmãos, que quando o sacrifício era entregue, os sacerdotes comiam a comida? Você sabia disso? Deus não. Deus ficava com incenso. Por isso Davi falou: suba o meu louvor às suas narinas como o incenso do sacrifício da tarde. Por quê? Irmãos, Deus não escuta louvor, Deus cheira o louvor. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Por que Deus cheira? Porque Deus, irmãos, Ele também me degusta. Mas por que Ele cheira? Porque o elemento do paladar é o olfato. Por isso que quando você está gripado, não tem vontade de comer nada, porque você não sente o cheiro da comida. O elemento do paladar é o olfato. Por isso que Deus degusta você dependendo do que Ele cheira. Quer dizer que você se alimenta de Cristo. Você acha que Deus não se alimenta de você? Deus se alimenta. Pelo menos na Bíblia está escrito que o morno, ele o quê? O morno, ele... Cara, você só vomita o que você come. O que você não come, você não pode vomitar. E ele diz que o morno, ele... É porque ele me experimenta. Na medida que eu como de Cristo, Ele me degusta. O diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando a quem devorar, buscando a quem tragar. Irmão, sabe por que o leão não pegou Daniel? Porque o leão, irmão, cheira carne, Daniel cheirava verdura. Porque o que te livra do devorador é aquilo que você come. Gênesis, início. A Bíblia fala sobre uma serpente que ofereceu uma comida que não era de Deus. Apocalipse, fim das coisas, a Bíblia fala sobre um dragão e vai dizer: esse dragão é a serpente lá do jardim do Éden. Uau! Como que essa serpente, no começo ela era uma serpente, uma cobra, no final dos tempos ela é um dragão? Como que cresceu assim? Quando ela inicia a sua obra aqui, Deus dá uma sentença para ela. Deus diz: a partir de hoje você vai comer do pó da terra. Agora diz uma coisa para mim, irmãos: o homem foi feito do quê? O homem foi feito do pó da terra. Só que ele se alimentava da árvore da vida. Deus soprou glória nele. E agora ele era pó, mas tinha glória.
O dia que ele deixou de se alimentar de Deus para comer a comida que não era de Deus, ele perdeu glória, se transformou pó, se transformou comida da serpente. O que define, irmão, se quem te degusta é Deus, é o diabo, é aquilo que você escolhe comer. Quem está te alimentando? Quem alimenta a sua casa? Quem está dando de comer para os seus filhos? Mãezinha, quem está dando de comer para o seu bebê? A Pepa? A galinha pintadinha? Quem está dando? Quem está dando? Quem alimenta a sua casa define se ela vive ou se ela morre. E o diabo sempre vai querer decidir o que você come. Por isso que quando Jesus vai ter o primeiro encontro com o diabo, primeiro duelo, o diabo diz: se você é filho de Deus, faz o quê? Transforma essa pedra aí. E Jesus disse assim: deixa eu falar uma coisa para você, diabo. Você sabe lá o primeiro Adão? Deu certo com ele essa proposta. Mas deixa eu te falar, comigo eu tenho algo para te dizer. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do teu Deus. Isso aqui não é um livro de informações. Isso aqui é a minha e a sua vida. Então viva na palavra. Viva na palavra. Essa é a sua realidade espiritual. Se identifique com ela. Não se identifique com mais nada. Irmãos, minhas emoções se identificam um pouco com a Bíblia. Minhas vontades se identificam um pouco com a Bíblia. Meus pensamentos se identificam um pouco com a Bíblia. O que eu tenho que fazer, me identificar com a Bíblia, são minhas escolhas. Pela fé. E depois, irmãos, o resto vai vir de arrasto, tem que se alinhar a isso. Como disse o pastor aqui, eu olho para cima, o céu é azul. Mas se a Bíblia disser que é rosa, é rosa. Por quê? Porque um dia eu vou descobrir que ele era rosa. Vou descobrir. A ciência nunca desmentiu a Bíblia, irmãos. A ciência não tem problema com a Bíblia. Quem tem problema é o cientista. A astrologia não tem problema com a Bíblia. Quem tem é o astrólogo. Um dia nós vamos descobrir. Por isso que a Bíblia diz: seja um homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Sabe, Deus está nos chamando para voltar para o seu prato de original, sua comida original. Que estudar a Bíblia, irmãos. Glória a Deus quem gosta de estudar, pesquisar. Melhor meditar, porque quando você medita nela, quando você se relaciona com o Espírito da palavra, é viver na palavra. Obrigado por você não olhar para o relógio. Amanhã nós vamos continuar vivendo na palavra. Porque Deus está querendo virar chaves aqui. Porque, irmãos, existe uma geração faminta. Existe uma geração faminta. Eu passo muito por aeroportos. Quando você entra em cada aeroporto, todo aeroporto tem uma biblioteca, uma livraria, melhor dizendo, todo. 90% dos livros são de autoajuda. Sabe o que é isso? Fome de Deus. Sabe por que hoje você joga uma pedra numa moita, sai um coach do outro lado? Sabe por quê? Fome de Deus na terra. Agora deixa eu lhe dizer, quem é que tem a verdadeira comida? Bom, entenda uma coisa. Quando houve fome no Egito, Deus preparou um homem dele para dar de comida no Egito. Na época de vaca gorda, todo mundo de barriga cheia, ninguém teve interesse. Ele guardou o alimento. Quando houve fome, irmãos, como diz o meu pastor, na fartura
Faraó pode comer, mas na vaca magra só homens e mulheres de revelação podem dar de comer. Há fome hoje na terra, irmãos. Há fome no Egito. Cadê os Josés de Deus que vão alimentar uma geração faminta? Porque assim como na falta de fome ninguém tem interesse de nada, na fome se come qualquer coisa. Cadê os Josés de Deus? Homens e mulheres que são celeiros. Por isso que o sacerdote, irmãos, cuidava da despensa. E a Bíblia diz agora, a nova aliança, que nós somos os dispenseiros de Deus. Tem uma geração esperando para você dar de comer a ela. Mas você só pode dar o que tem. Eu só posso dar o que tenho. Vivendo na palavra. Toca a pessoa que está do seu lado e diga, irmão, vivendo na palavra. Viver na palavra. Voltar a desejar. Sabe, leia a Bíblia, irmão, ela está falando com você. Sabe, está falando com você. Quando você for explicar, quando você lê a Bíblia, quando você lê Davi derrubando o gigante, oh meu Deus, não é Davi derrubando um gigante. Aquele gigante foi um homem de 3 metros para Davi. Para você é todo o espírito de intimidação que se levanta. Todo espírito. Se a gente tivesse tempo para falar sobre essas coisas, tudo que a gente sabe, ou pouco contato que a gente tem, é Davi derrubando o gigante. Irmãos, a Bíblia diz que por 40 dias aquele homem se levantava diante do exército de Israel e dizia, não coloque os exércitos para brigar, levante um homem aí e para me enfrentar, e se o homem de vocês me vencer, todos vocês, todos nosso exército vai servir vocês. Se eu vencer o homem de vocês, todos vocês vão me servir. Depois de 40 dias fazendo isso, a Bíblia diz que todo o exército de Israel estava amedrontadíssimo. O que Deus estava falando, irmãos? Os filisteus eram gigantes, homens grandes, físicos para Israel. Para mim, para você, são os espíritos de intimidação. É a depressão de hoje, é o síndrome de pânico de hoje, são todas as ânsias de hoje. São demônios, são espíritos que lutam contra você e contra mim. E como que você vence um gigante? Irmãos, filisteu na Bíblia fala de uma casta de demônios que luta contra você para te intimidar. E como que você vence isso? Como Davi venceu? Com medo você não conversa, com medo você não dialoga, com medo você não tem diplomacia. Medo é gigante, você tem que enfrentar e derrubar. Por quê? Ele dizia, olha, se eu vencer esse homem, vocês me servirão. Se você vencer a mim, nós te serviremos. Por quê? Porque você se torna escravo de tudo que você não vence. Então isso não é uma escrita, não é eu contar a história do Davi para o meu filho. É a gente saber em que realidade aquilo me insere agora. Eu vou encerrar. Poderia falar muito sobre cada exército que lutou contra Israel. Irmãos, cada exército que lutou contra Israel fala exatamente de uma caça de demônios que luta contra você e contra mim. Israel, irmãos, lutou com homens físicos. Isso era uma parábola para o meu tempo presente. Hoje eu e você lidamos com demônios. Está escrito em Efésios 6:10. Não é contra carne nem sangue. Efésios 6:12. Não é contra carne e sangue que a gente luta, irmão. Sogra é de carne e sangue. Um vizinho é carne e sangue. Um chefe que te oprime é carne e sangue. Não é contra carne e sangue que você luta. E como que eu faço para vencer? Sai você da carne e do sangue. Perguntam para mim, pastor, qual é o espinho na carne de Paulo? Irmão, anda na carne que você vai descobrir. Porque se o espinho é na carne, quer descobrir, anda na carne. Paulo não tinha um espinho no espírito, irmãos. Paulo tinha um espinho na carne. Se você sair da carne, sai do espinho. Vivendo na palavra. Eu não vou mais
me esticar com você não. Até porque o teu silêncio está me apavorando. Eu estou ficando com medo. Você está se tornando um gigante na minha frente. Fica de pé comigo, por favor. Isso aqui é minha vida. Quando eu sento em casa com a minha Lulu, com a Sara, com a Isabel, irmãos, vocês não têm noção. A gente até tem pensado em gravar algumas conversas na nossa mesa. Gravar. Porque a gente senta na mesa com as meninas. E às vezes vão conversando. Pai, mãe, isso é assim, isso é bem que a Bíblia diz. Ah, porque a Bíblia diz isso. Isso está assim, bem que a Bíblia diz. Está assim, bem que a Bíblia diz. Pai, a lei da semeadura não é um pouco assim chantagiosa? Deus convida a gente a semear por causa da colheita. Então, de certa forma, Deus instiga um pouco. Diz: meu filho, Deus, Ele me instiga a semear, propondo uma colheita, porque eu ainda não conheço sobre isso. Eu sou criança, eu sou menino para isso. Porque o resultado, a consequência de toda semeadura, o que é? É uma colheita. Mas a proposta de Deus para uma semeadura nunca é a colheita, irmão. Quando Deus fala para você: meu filho, semeia que você vai colher, semeia que tem uma colheita, Ele me põe no exercício da semeadura, porque eu tenho uma colheita. Então Ele me incentiva. Sabe quantas coisas você promete para o seu filho? Se ele passar de ano, se ele não ficar na recuperação, ele ganha tal coisa. Se ele passar de ano sem ficar em nenhum exame, pode ser que ele ganhe uma bicicleta. Você vai oferecendo várias coisas para ele responder com obediência, mas você nunca está preocupado. Você não está treinando ele para ganhar as coisas. Você está treinando ele para que ele seja responsável. Quando Deus me propõe ser um semeador para ter colheita, é que daí eu entro no exercício da colheita. E na medida que eu vou semeando, ainda que para colher, Ele vai transferindo para mim a natureza do semeador. Ele não quer me dar colheita, Ele quer me tornar um semeador tal qual Ele é. A proposta da semeadura é Ele transferir para mim a generosidade dEle, não eu ter colheita. Porque eu, meu Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você acha que Deus precisa dar as coisas para você? Para Ele dar, você precisa semear? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Irmão, se você que é pai e mãe já deu, quantas coisas você já deu para o seu filho, queridos? Coisas que você não compraria para você, você deu para o seu filho. Sacrifício que você não teria coragem de fazer por você, você fez para o seu filho. Sim ou não? Agora me responda, pai. Me responda, mãe. Quantas campanhas seu filho precisou fazer para receber essas coisas? Vós que sois maus, sabei das boas coisas dos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. A lei da semeadura é para Ele transferir a natureza dEle de semeador em você. Até que chega uma hora que você não semeia mais por causa da colheita. Você semeia porque você é um semeador. Se eu ainda sou menino, eu semeio por causa da colheita. Se eu já amadureci, eu semeio porque eu sou um semeador. Porque isso aqui é a minha vida. Vida na palavra. Viver na palavra. Vamos orar ao Senhor. Toca a pessoa que está do seu lado e diga: ainda bem que acabou, meu filho. Eu não sei até que horas esse cara ia. Mas vamos gastar mais 5 ou 3, 4 minutos adorando a Deus. Adorando ao Senhor. Tenha fome dessa palavra e faça dela a sua vida. Andaramando robiaçó.
Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar. A mesa da presença jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho. Sim. Que eu quero é beber de tua glória. Tudo que anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar. A mesa da presença jamais abandonar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Tudo que eu tenho, Deus. É tudo que eu tenho, Deus. Tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, vem que eu quero estar. A mesa da presença jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. És tudo que eu tenho. Sabe quando Gênesis 15 Deus diz para Abraão, não é Abraão ainda, é Abrão, é o primeiro chamado, a aliança que ele faz com Abraão, diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Irmãos, ele não está falando com Abraão, ele está falando comigo quando eu leio. Por quê? Porque Gálatas diz que eu sou filho de Abraão pela fé. Então é comigo que ele está falando. Ele está dizendo: diga o seu nome, diga o seu nome agora. Ele está dizendo: Juscelio, não temas, eu sou o teu escudo. Sabe o que ele está dizendo, meu pastor? Ele não está dizendo que te dá um escudo. Ele não está dizendo que te dá um escudo. Ele não está dizendo que vai te dar um escudo. Ele está dizendo: Ele é o teu escudo. Sabe o que ele está dizendo? Não se defenda. Você está sendo caluniado, não se defenda. Você está sendo injustiçado, não se defenda. Porque se você se defende, ele já não pode ser o teu escudo. Ele é o teu escudo. Então deixa. Se ele ainda não está te defendendo, é porque ele está trabalhando em você algo poderoso. Então, mas ele é o teu escudo. Ele é o teu escudo. Eu não posso imaginar, meu pastor, a Bíblia dizer para mim que eu tenho todas as heranças de Abraão e eu não estudar a vida de Abraão, cara. Como pode? Sabe, a Bíblia diz que você é herdeiro de Abraão, cara. E sabe o que é ser herdeiro? Tudo que ele tem é seu. Tudo que Deus prometeu para ele é para você. Por que eu não estudo a vida de Abraão? Porque eu não creio. Porque se eu disser para você que tem R$1 milhão na sua conta, e você acreditar, segunda-feira, 5 horas da manhã, você está no banco. Agora Deus diz para mim e para você que nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. E eu não estudo a vida de Abraão, e eu não procuro saber como Deus andou com ele, como Deus trabalhou com ele. Ah, meu Deus, Ele é teu escudo.
Viva na palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa noite você está saindo tarde daqui, mas ainda que você durma pouco, essa palavra vai estar dentro do teu espírito, mexendo com você. E se você perdeu o sono por causa dessa palavra, não tem nada a ver com isso, irmão. Eu quero mesmo que ela roube o teu sono, que ela te incomode, que ela te inquiete, que ela converse contigo e diga: essa vida que você leva pode ser boa, mas é muito pouco para aquilo que eu tenho. Você é meu templo, deixa eu alimentar você. Eu sou, porque Jesus disse: a minha carne é uma verdadeira comida, e a meu sangue uma verdadeira bebida. E quando os discípulos não puderam entender isso, então ele arruma, ele conserta, ele melhora para entender disso. A carne para nada serve, as palavras que eu vos prego são espírito e vida. Uau! Pare de se desviar da árvore do bem e do mal e vá para comer da árvore da vida, porque é ela que te livra. Pai, te damos graças por essa noite. Te damos graças por essa noite. Eu quero declarar que os teus filhos e tuas filhas, meus irmãos e as minhas irmãs nesse lugar, tenham os apetites mexidos, Senhor. Que haja apetite dentro de nós sobre aquilo que é teu. Nos ajuda, Senhor. Nos desintoxica de tanta comida que não é tua, tanta informação, Senhor, tantas buscas. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a buscar mais na Bíblia do que no Google, Senhor. Me ajuda a buscar mais na Bíblia do que no Google, Senhor. Na Bíblia está toda a tua sabedoria para mim. Na Bíblia está a tua prosperidade para mim. Na Bíblia está a tua riqueza para mim. Na Bíblia está a tua cura para mim. Por que que eu insisto no Google, Senhor? Oh Deus, me ajuda a ir para a Bíblia, Senhor. Me ajuda a ir para a Bíblia, Senhor. Antes de ir para o Google, me ajuda a ir para a Bíblia, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma noite tranquila, uma noite poderosa, uma noite alimentada. Que o Espírito do Senhor continue esse culto com você. A reunião acaba aqui, mas o culto não acaba. Até porque, irmãos, o culto, ele não acontece nessas quatro paredes, entenda? Nós nos reunimos dentro dessas quatro paredes, mas o culto não. O culto acontece no lugar, nas regiões celestiais. Por isso que tem gente que entra no templo, mas não entra no culto. E tem gente que nem veio no templo, mas já entrou no culto. Se você entrou no templo, entre também no culto. O culto não acontece aqui. O culto acontece no lugar, nas regiões celestiais. Acesse essa nuvem, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522.